Boa noite, professor. Nós somos o grupo 5, formado pelas acadêmicas Chayane, eu, Elaine, a Eliane e a Flávia. Eu quero pedir perdão ao senhor pelo nosso erro grotesco, em especial uma falha minha. Peço perdão também às minhas colegas e agradeço ao senhor pela oportunidade a nós concedida de estarmos hoje fazendo a apresentação de novo do seminário, onde vamos falar do usufruto e o uso. Sabemos que o usufruto é uma palavra que tem origem em latim, usus fructus, que pode ser traduzido livremente como uso do fruto. Portanto, basicamente, o significado do usufruto está relacionado ao direito de utilizar determinado bem. Este direito consiste em utilizar determinado bem e aproveitar os seus frutos. Neste caso, mesmo que o indivíduo não seja o proprietário do bem, ou seja, a natureza do usufruto permite que alguém que não possua o bem em seu nome possa utilizá-lo mesmo assim. Assim, quando se fala de direito do usufruto, não estamos falando sobre ter um determinado bem, como uma propriedade, mas sim como uma posse corrente ou uso pontual. Esse conceito é aplicável em ativos do mercado imobiliário, do mercado automobilístico e até mesmo do mercado de ações. O usufruto está disposto no artigo 1390 do Código Civil, que diz: o usufruto pode recair em um ou mais bens móveis ou imóveis, em um patrimônio inteiro ou parte deste, abrangendo-lhe no todo ou em parte os frutos e utilidades. O usufruto é um direito real na coisa alheia e é direito temporário. Como direito real, assegura ao titular o poder de utilizar a coisa alheia diretamente, com o efeito erga omnes. Como direito temporário, não pode se prolongar além da vida do usufrutuário, sendo admitido, porém, duração menor. Se pudesse ser perpétuo, se tornaria uma propriedade inalienável. A esses caracteres gerais, ajunta-se a intransmissibilidade. Embora o seu exercício possa ser cedido, o direito em si é intransmissível, tanto que extingue com a morte do usufrutuário cedente. O artigo 1391 diz que o usufruto de imóveis, quando não resulte do uso capião, constitui-se-á mediante o registro no cartório de registro de imóveis. Nós temos o quase usufruto. O usufruto pode recair sobre coisa imóvel, numa coisa móvel, num patrimônio ou num direito. Quanto às coisas imóveis, nenhuma observação a fazer, salvo de que o usufruto imobiliário requer transcrição no competente registro público. Quanto às móveis, não podem ser fungíveis nem consumíveis. Se o usufrutuário deve conservar a substância da coisa para o nu proprietário, não se compreende o usufruto sobre coisas substituíveis por outro do mesmo gênero, e muito menos sobre bens cuja existência termina com o primeiro uso, ou cuja determinação é serem alienados. Não obstante, admite-se que tenha por objetos tais bens, tomando então o nome de quase usufruto. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu me chamo Eliane e vou falar brevemente sobre usufruto e disposições gerais. O artigo 1392, ele fala: salvo disposição em contrário, o usufruto entende-se ao acessório da coisa e seus acrescidos. Entre os acessórios acrescidos, houve coisa consumível. Terá o usufrutuário o dever de restituir, findo ao usufruto. As que ainda houver, das outras, o equivalente de gênero, qualidade e quantidade, não sendo possível seu valor, estimado ao tempo da restituição. O artigo 1393, ele fala que não se pode transferir o usufruto por alienação, mas o seu exercício pode conceder-se por título gratuito ou oneroso. O artigo 1394, o usufrutuário tem direito à posse, uso, administração e percepção dos frutos. O artigo 1395,
quando o usufruto recai em título de crédito, o usufrutuário tem direito a perceber o fruto e as cobranças das dívidas, das respectivas dívidas. Tem um parágrafo único que fala: cobradas dívidas, o usufrutuário aplicará de imediato a importância em títulos da mesma natureza, em títulos de dívida pública federal. O artigo 1396, salvo o direito adquirido por outrem, o usufrutuário faz os frutos naturais pendentes ao começar o usufruto sem encargo de pagar as despesas de produção. Os frutos naturais pendentes, ao tempo que se cessa o usufruto, pertence ao dono, também sem compensação das despesas. O artigo 1397, as crias dos animais pertencem ao usufrutuário, deduzidas quando bastem para integrar as cabeças de gado existente ao começar o usufruto. O artigo 1398, ele fala que os frutos civis vencidos na data inicial do usufruto pertencem ao proprietário e ao usufrutuário os vencidos na data em que cessa o usufruto. O artigo 1399, o usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio, mas não mudar-se a destinação econômica, sem expressa autorização do proprietário. O artigo 1400, ele fala de deveres do usufrutuário. Quem vai dar continuidade é a minha amiga. Obrigado. Dos deveres do usufrutário. Artigo 1400. O usufrutário, antes de assumir o usufruto, inventariará a sua custa os bens que receber determinado estado, em que se acham, e dará caução fidejussória ou real, se lhe a exigir o dono, de velar-lhes pela conservação e entregá-los ao fim o usufruto. Parágrafo único. Não é obrigado caução ao doador que se reservar o usufruto da coisa doada. Artigo 1401. O usufrutário que não quiser ou não puder dar caução suficiente perderá o direito de administrar o usufruto e, neste caso, os bens serão administrados pelo proprietário, que ficará obrigado, mediante caução, a entregar ao usufrutário o rendimento deles, deduzidos as despesas de administração, entre as quais se incluirá a quantia fixada pelo juiz, remuneração do administrador. Artigo 1402. O usufruto não é obrigado a pagar as deteriorações resultantes do exercício regular do usufruto. Artigo 1403. Incumbem ao usufrutário. Inciso 1. Despesas ordinárias, conservação dos bens no estado em que os recebeu. Inciso 2. As prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída. Artigo 1404. Incumbe ao dono as reparações extraordinárias e as que não forem de custo módico, mas o usufrutário lhe pagará os juros do capital, despedindo as que forem necessárias à conservação ou aumentarem o rendimento da coisa usufruída. Artigo 1405. Se o usufrutário recair um patrimônio ou parte deste, será o usufrutário obrigado aos juros da dívida que homerá o patrimônio ou parte dele. Artigo 1406. O usufrutário é obrigado a dar ciência ao dono de qualquer lesão produzida contra a posse da coisa ou os direitos destes. Artigo 1407. Se a coisa estiver assegurada, incumbe ou usufrutário pagar durante o usufrutário a contribuição do seguro. Inciso 1. Se o usufrutário fizer o seguro, ao proprietário caberá o direito dele, resultante contra o segurador. Inciso 2. Em qualquer hipótese, o direito do usufrutário fica Boa noite, professor. Eu vou dar continuidade na minha colega e vou falar um pouquinho sobre a extinção do usufruto. O usufruto, ele extingue-se, o cancelamento no registro, no cartório de registro dos imóveis, pela renúncia ou morte do usufrutuário,
pelo termo da sua duração, pela extinção da pessoa jurídica em favor de quem o usufruto foi constituído, ou se ela se pendurar pelo decurso de 30 anos na data que começou a exercer, pela cessão do motivos que se origina, pela destruição da coisa, pela consolidação, pela culpa do usufrutuário, quando aliena, deteriora ou deixa arruinar os seus bens, não lhe incumbindo com os reparos de conservação, ou quando nos usufrutuários de títulos de crédito não dá importância recebida à aplicação prevista no parágrafo único do artigo de 1395. Pelo não uso ou não fruição, também será constituído usufruto em favor de 2 ou mais pessoas, extingue-se a parte em relação a cada uma delas que faleceram, salvo se por estipulação expressa. Aí vou falar um pouquinho sobre o uso, brevemente, sobre o uso. O usuário, conforme o artigo 1412, ele fala que o usuário usará da coisa e perceberá os seus frutos quando existirem as suas necessidades, suas e de sua família. Também avaliar se há necessidades pessoais do usuário conforme as suas condições sociais e o lugar onde viver. E também fala sobre as necessidades da família do usuário, compreendendo as do cônjuge, dos filhos solteiros e das pessoas do seu serviço doméstico. São aplicados ao uso no que não for contrário à sua natureza, as disposições relativas do usuário. Basicamente é isso, professor. Eu agradeço o espaço e nos dá uma oportunidade. Muito obrigado.